Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou repetir aqui um vídeo sobre esse instrumento aqui, especialmente da sola aqui. É o nível bolha, que eles chamam de nível bolha, Spirit Level, né? Na verdade, Spirit Level se refere a um fluido volátil que se usava no século XVI, por aí, quando foi inventado esse 17, se não me engano, 1617. Quando foi inventado esse instrumento, depois se colocava aqui dentro álcool, né? Às vezes transparente, depois começaram a colorir, com uma bolha dentro, e como o líquido era volátil, né? O álcool instável também, né? Porque frio, calor, ele dilatava, encolhia, tinha os seus percalços, né? E aí então ficou o espírito level. E na verdade, o que é nível é exatamente o que é plumo, tá? Vem do plumo. Você apluma as coisas, você tira um ortogonal aqui, 90 graus de um lado e de outro, você tem então o nível aqui em cima de um plumo vertical, que é o que? A força da gravidade se dirigindo exatamente um raio até o centro da Terra. Bom, isso já discuti em outras ocasiões, mostrei vários níveis, né? Mostrei métodos de construção de frascos diferenciados. Isso aqui da EBM e da Eurostar, por exemplo. O frasco é soldado na carenagem. Esse aqui é montado num cavalete criado pela Ruta Force, que tem vários trilhos aqui dentro, tá, do perfil, que segura lateralmente. Tem um plástico aqui que retém esse cavalete, que retém por sua vez o frasco, que está tensionado aqui como se fossem duas molas, né, para qualquer eventualidade de choque ela fazer uma correção, digamos assim, né, fazer um esforço ao contrário do choque, vamos supor assim, né? E a mesma coisa aqui, esse aqui já não é tão crucial como esse, né? Porque na medida que esse sofre um tombo, pode ser que ele bata assim, isso aqui mude de posição, ao passo que uma queda frontal assim já não tem tanto choque aqui como teria aqui, né? Porque aqui são duas superfícies mais longas do que aqui, que são duas superfícies mais curtas, que podem variar. É mais difícil, aqui é mais fácil essas duas superfícies variarem com o choque, certo? Então, nós temos aqui, eu vou explicar mais ou menos, isso aqui é uma miniatura do que seria um frasco, não é igual a esse, que tem alguns segredos aqui, que não revelo, que está aqui dentro, a extensão, por exemplo, da tampa, a forma de soldagem por trás, não dá para ver. É um acrílico plexiglass. Plexiglass é o que faz vidro de avião, tá? Tanto na janela como no frontal do avião. Então, é um acrílico inquebrável, né? Ou muito difícil de quebrar, tá? Haja vista que é usado em aviões, né? Então tem colisão de inseto em alta velocidade e não quebra, tá? Então, na verdade eu vou fazer um vídeo sobre esse tipo aqui, torpedo, né? Porque eu já falei sobre a sensibilidade, sobre a curvatura, né? Que tem nessa parte aqui que a gente chama de frasco, onde está, antigamente chamava de ampola ou cápsula, onde está o fluido e a bolha. Vocês podem ver que tem uma curvatura, que isso aqui é da lente, mas, né, para aumentar o tamanho da bolha quando você visualiza por cima. Pode ver que por baixo, quando não tem lente, é menor a bolha, tá vendo? E por cima ela é mais redonda e larga. Então o que acontece com esse tipo de coisa aqui? Você tem uma curvatura, que não é exatamente essa, mas é um pouquinho mais suave, que é a curvatura desse frasco, para que a bolha, com a força do empuxo, ela sobe para a parte central, mais alta desse frasco da curvatura. Tem uma curvatura assim, a bolha sobe, né, por empuxo, né? Tá? Tensão superficial da água, ela sobe para o lugar mais alto para tentar escapar do frasco. Então, está aqui, o frasco tem uma curvatura, que pode ser assim ou pode ser mais fechado, e a bolha sobe em direção à parte mais alta para escapar. Então, isso aqui, o empuxo faz isso. Então, isso aqui é o sistema. Quanto mais for suave essa curvatura, mais a bolha corre nessa superfície, que é quase reta. Então, qualquer mexida que você der aqui, ela já se mexe. Ao passo que se ela for muito curva, você pode mexer aqui, que ela nem quase não mexe. Aqui, se fizer assim, ó, meio milímetro, tá vendo? Levanta meio milímetro, nem mexe.
Balançou porque eu abaixei. Entende? Porque a curvatura, se fosse uma curvatura mais plana, qualquer meio milímetro que eu mexesse aqui, a bolha correria para um dos lados, o lado oposto do que eu levo, o lado a favor do que eu levanto, né? Porque fica uma ladeira, ela sobe, beleza? Então esse é um fato. Outro fato é que se você, não vou mais entrar em detalhes muito técnicos, né? Basta dizer que é um cavalete que a Rutherford criou, é patenteada, é um dos melhores cavaletes do mundo, tá? Porque ele suporta impactos, ele desviam essas partes, mas se mantém a centralização aqui a partir desse cavalete, tá? Tem proteções aqui de cima, laterais, que não permite que haja muita deformação, tá? Deslocamento por deformação, melhor dizendo. Então não vou entrar mais nesse aspecto, eu vou entrar num aspecto mais interessante. Há alguns anos atrás, Bom, primeiro vamos explicar o seguinte. Esse aqui, a Sola, é a única companhia que dá garantia para o frasco de 30 anos. Dá um prazo para isso, porque isso aqui, apesar da tecnologia, soldados com ultrassom, usinagem interna computadorizada, essa pintura também é interna por computador, né? Então, é muito bem usinada, porque é acompanhada digitalmente, informatizadamente, e eles verificam que essa superfície em toda a sua volta é homogênea e isomórfica, tem o mesmo formato. Diferenças assim nanométricas, se tiver, né? Então, nós temos um problema aqui. Em 1952, uma firma chamada Stabile, alemã, criou o frasco de acrílico. Foram os primeiros. Isso tem que dar, né, nome aos burros. Então, eles foram os pioneiros em trocar o vidro, que quebrava fácil, pelo acrílico. Não o plexiglass, mas um acrílico, né? Que era mais resistente a impacto do que o vidro. Porém, tem um problema. Nenhuma firma, nem a BMI, nem que eu saiba, dá garantia do frasco. Eles dão garantia da ferramenta vitalícia, mas nunca cumprem. Dificilmente você vai conseguir uma garantia vitalícia, principalmente em firmas que estão fora do nosso país, tá bom? Né? Então o que acontece? Acontece que quando em 69 por aí, a Sola inventou o frasco Focus, esse sistema aqui, né? O Focus é um acrílico plexiglass, como eu falei, né? É um acrílico mais rígido ainda, mais rígido e não tanto rígido, mas tenaz. Tem resistência a choque, a contração, expansão, essas coisas todas, mas tem mais tenacidade. Eles patentearam, então, esse frasco Focus, que é um sistema isso aqui. Tá? Quando você, por exemplo, você coloca, então, o líquido, o fluido, que é um blend de óleo de baixa viscosidade, e uma bolha dentro, tá? Você computadorizar, mede o tamanho da bolha para ficar entre essas balizas aqui. A Sola, eles não tem mais aquele anel, o ring. O anel é isso aqui, ó. Tá aqui no capo, vocês podem ver que tem os rings, os anéis, tá? Os aros, por onde você orienta a visualização e a centralização da bolha, e também quando você quer fazer caída de 1%, 2%, 3%, uma descaída no piso, por exemplo, né? Percentual no telhado, mas isso aqui não dá para treinar, porque telhado tem mais inclinação, aí já passa para o inclinômetro, tá bom? Então, o que acontece? Quando fizeram esse, né, frasco aqui, com ausência de aro, mas o que acontece? Ao mesmo tempo, isso aqui, a borda da bolha reflete a cor da tinta, você pode ver. Ela reflete um esverdeado aqui, ó, quando você põe ela perto aqui, tá vendo? Aí você tem a localização melhor, mais definida das bordas. Acho que isso aqui dá mais estabilidade, vamos ver. Das bordas, né? Você consegue buscar a real distância entre a bolha e a baliza dela, o balizamento dela, tá? Isso aqui também faz parte do sistema Focus. Então, o que acontecia é que teve uma empresa aí que constatou vários casos de vazamentos desse fluido. Por quê? Porque a soldagem, se não for feita desse modo como é o da Sola, com ultrassom, tá? Que é uma soldagem molecular atômica, tá? A nível atômico, tá? Ou subatômico, como queiram, e é uma forma de selar um fluido que, por ser muito de baixa viscosidade, também ele é muito volátil, apesar de não ser álcool. O que acontece? Esse fluido com ultravioleta, essa aqui é a prova de ultravioleta também, tá? Esse fluido aqui. Esse blend foi desenhado para ser a prova de magnetismo,
energia, a interferência eletrostática e o raios UV, tá? E altas e baixas vai de menos 20 a 60, mais 60 graus a amplitude que ele suporta de variação térmica, mantendo a estabilidade, né? Tanto do volume como da fisicalidade dele, ou seja, a bolha não se parte, a bolha não cresce, não diminui, certo? Não há pressão interna que possa prejudicar o andamento da medição. Então, o que acontece? Quando você tem um fluido de baixa viscosidade, ele tende a formar na soldagem dele, onde se tampa, microfissuras pela pressão interna, né? Quando você não tem, por exemplo, um sistema que não foca. Quando você tem um sistema mais comum assim, de vidro transparente, isso aqui, se você deixar, por exemplo, um nível desse Eurostar, por exemplo, não esse praticamente, que isso aqui ainda tem um blend bom. Se deixar dentro de uma caminhonete no sol, lá no deserto do Texas, ou aqui em cima no sertão da Paraíba, certamente vai deteriorar o frasco, vai haver micro fissuras aqui, que vai facilitar micro vazamentos muito gradativo, muito paulatino. Depois de alguns anos que você vai notar, mas a bolha cresceu, o líquido diminuiu, certo? Por isso é que ninguém dá garantia no frasco. As firmas não dão na ferramenta, né? Para não ter que correr o risco de dar uma garantia vitalícia em cima dessa parte aqui, depois quebrar a cara que vaza, como aconteceu com uma firma famosíssima aí. Tá? Eu não vou citar o nome porque não é minha função fazer isso. Então, o que acontece? A Sola, por que ela dá 30 anos e não dá vitalício ou 10 anos? Ou, né? Ou melhor ainda, por que não concorre a coisa, dando vitalício de uma vez, sem restrição? Porque ela sabe que mesmo com a alta tecnologia de soldagem, pode eventualmente ter um micro vazamento, uma micro fissura. Então, eles garantem 30 anos pelo menos, né? Até 30 anos eles garantem. É uma forma honesta de dar uma garantia num sistema que está sujeito sim a vazamentos, por melhor que seja a tecnologia, né? Devido a vários elementos como eu citei, raios ultravioletas, calor excessivo, frio excessivo, por causa de estações que vão mudando, inverno, verão, primavera, e vai dando, né, choques térmicos, né? E ao longo dos anos, dependendo da área que ele trabalha na rural, por exemplo, construindo casas de madeira nos Estados Unidos, eventualmente pode, o quê? Pôr abaixo o sistema, tá bom? Então, a Sola é a única que dá prazo, porque ela sabe que ela pode garantir isso 30 anos, mais que isso ela não garante. Então é honesto essa propaganda. Então é por isso que você tem que entender quando fala 30 anos, tu não fala por que 30 anos? Porque é honesto. Não é propaganda enganosa. Não é falar que é vitalício, tá? E depois não cumprir a garantia. Como já acontece com... A maioria das empresas não cumpre a garantia. E outra coisa, então isso aqui está explicado. Eu vou explicar melhor o sistema Focus aqui. Porque a sensibilidade que eu falei da curvatura, né? Ela está, como eu disse, sujeita... Esse tipo de ferramenta está sujeita a casualidades, ou seja, pode ser que essa medição, porque essas ferramentas, tanto essa como essa, vocês podem ver aqui, ó, não sei se dá para ver, elas medem na posição normal e de ponta cabeça. Você encosta essa parte no teto ou no batente da porta. Então você tem duas... E engraçado que essa 0,5 milímetros por metro significa que se você pôr esse nível em cima de uma régua de 1 metro, levantar fazer esse frasco andar, levantar de um só lado, fazer isso aqui andar 2 milímetros, assim, ó, daqui até aqui, andou 2 milímetros, né? Lá atrás, né, ela só pode se mover 5 milímetros nesse caso aqui, tá? 5 milímetros, tá? 0,5, tá? 5 milímetros por metro. Então, quando você, na distância de 1 metro, você desloca 5 milímetros, essa bolha só mexe 2 milímetros. Esse é o padrão de medição de qualquer nível. Tá? Só que aqui tem duas medidas. Por que isso? Ó, aqui tem 0,5 para uma medida normal. E 0,75, que é um pouco inferior, tá? Porque você precisa levantar não meio centímetro, mas 0,75, meio centímetro e mais meio, para mexer 2 milímetros aqui.
Então, essa sensibilidade tem a ver com tolerância. O que é tolerância? A tolerância é o conjunto de elementos estruturais da construção, da geometria, da química, da ótica da construção do vidro, onde você visualiza aqui, que nessa aqui tem um sistema óptico que é uma lente, tá bom? Com balizas escurecidas e bolhas que refletem a borda das balizas. E além disso tem um espelho embaixo aqui para ambientes escuros, para você ter um contraste com a bolha, tá certo? Então isso são o quê? Tolerâncias. O que isso significa? Que todo esse conjunto pode ser que tenha, quando você for medir isso aqui, tem uma tolerância de 0,5 milímetros também. Você pode mexer 0,5 milímetros aqui não responder, porque tem alguma parte do frasco que não está bem usinada, ou tem uma parte aqui da parte de baixo que não está bem usinada, né? Por isso que isso aqui é fresado, porque fresagem garante que seja homogêneo, tá vendo? Alumínio fresado isso aqui, é uma boa marca, né? Portátil, mas tem uma excelente curvatura, tá? Né? Uma sensibilidade ótima, a cápsula. Isso aqui é uma firma israelense, embora fabrique na China, tá vendo? Então, como está dizendo, isso aqui varia, porque quando você fala olhar de ponta cabeça, você não olha aqui, não olha aqui, você olha exatamente por baixo aqui, ó. E quando você olha por baixo, vou fazer aqui, ó. Se você olhar isso aqui por baixo, não dá para fazer, que não dá para virar a câmera. O que vai acontecer? Isso aqui é a mesma superfície, tanto aqui quanto no batente, vocês concordam, né? É a mesma superfície. O que muda quando eu viro isso ao contrário? Muda a face do frasco. Essa face que estava para cima, se você vira, essa face vai para baixo e essa vem para cima. Então, se essa aqui tiver uma usinagem diferente dessa aqui, um pouquinho que seja, vai dar diferença, né? Vai dar diferença na tolerância, então vai dar menos sensibilidade. Você vai se mexer com mais lentidão do que quando estivesse assim, por exemplo. E não é só esse fator físico aqui, de virar, né? E aqui está uma usinagem diferente dessa parte, está com uma usinagem diferente da parte inversa, tá? Não, porque quando você olha essa bolha aqui em cima, você olha aqui, só tem uma lente aqui, você olha aqui, né? Tem uma lente também, tem essa lente aqui que aumenta 60%, ó. Pode ver que essa bolha aqui, ó, é maior que essa aqui. Isso aqui deve ter 40%, isso aqui uns 60%. Por quê? Porque tem uma lente em cima do acrílico aqui. Tem duas curvaturas, uma interna do raio, que faz a bolha se mexer, e uma externa que é da lente que aumenta a bolha. Isso é uma ajuda óptica pro usuário. Então a tolerância cai também, não só na ferramenta, cai também no olhar do usuário. Se você faz uma ferramenta que o usuário consiga ler mais rapidamente que está centralizada, né? Você pode dizer, ó, tô vendo que está centralizado. Se você tem essa rapidez, ou você está aqui, está tudo claro, e você não sabe exatamente quanto mais tem que mexer, fica na dúvida. Então isso aqui é mais, né? A tolerância é menor, tá? Você tem menos erros, né? Então você tem uma menor tolerância a desvio da bolha, tá? E por isso se chama tolerância, é diferente de sensibilidade. Tolerância é isso, é um conjunto de construção, essa parte com relação a essa e essa aqui, com relação a todo esse comprimento, e com relação a virar e tá sempre nivelado, tá na mesma geometria, tá desse lado, você vira, tem que estar do mesmo lado, tá desse lado, a bolha não pode ficar do outro lado. Então, toda essa construção, tá? Essa aqui tem uma carenagem aqui, um perfil que tem esse vigamento lateral, né? Como se fosse esse tipo de formato para dentro, para não entortar e não deformar, beleza? Tudo isso aqui é que faz a tolerância mais a visibilidade da geometria e da ótica. Então o que acontece aqui? Esse frasco é estranho, se você escurece ele, vamos tentar escurecer ele, você não tá vendo? Se você escurece ele um ambiente assim, não sei se dá para escurecer, desculpa. Esse líquido dele é que está muito claro aqui, fica opaco, né? Ele cria uma opacidade, tá? Então imagina você olhando de ponta cabeça, você tem que olhar através dessa lente, que agora vai para baixo, somando com, né, essa curvatura. Então você olha através dessa lente aqui, ó, e através desse fluido. Então a refração da luz, porque aqui você tem ar, fluido e acrílico, são três elementos que tem índices de refração da luz, o desvio da luz diferentes. Aqui em cima, isso é desenhado para coincidir toda a refração com seus olhos. Quando você vira ao contrário, tem uma margem de erro, porque você tem que atravessar o fluido aqui, ó,
por baixo, o seu olhar tem que atravessar todo esse fluido para ver a bolha que está passeando numa outra superfície que não é essa. Entendeu? Vocês têm que somar. Isso é o sistema que eu chamo, então, né, a gente dá esse nome de focas, porque quando você tem aqui embaixo, você pode ver que ele tem um brilho meio difuso, não é um brilho que dá sombra aqui, ó, tá vendo? Como brilha lá dentro. É porque tem uma placa metálica aqui, fosca que nem essa, ó, que não é um espelho que você se vê, é fosco para que quando você põe embaixo, ó como muda o brilho dele, tá vendo? Para que mesmo com baixa luz haja um reflexo, mas não é um reflexo de espelho, porque esse espelho de reflexo ia criar focos de luz e sombra. Isso aqui é luz difusa, ó, não cria, ela vai para todos os lados e não cria sombras. Então, você põe assim, esse é o sistema que está aqui dentro, né? Um metal que nem esse aqui embaixo, que não dá para ver, tá vendo? O metal aqui, né? Que é polido, mas ele concentra a luz no meio, né? Mas não tão polido a ponto de refletir e criar sombras, tá? Então é como se fosse isso aqui, um pouquinho mais polido que esse, mas dá o mesmo efeito desse de espalhar a luz de forma difusa, sem formar sombra. Esse aqui, esse conjunto todo, lente, fluido, né? Espelho e espessura, né? Essa coisa aqui, essas duas curvaturas é o tal do sistema Focas, beleza, minha gente? É isso que eu queria explicar para vocês. Então, aqui no outro vídeo que eu fiz da Sola, eu esqueci de explicar sobre esse brilho interno que tem um espelhinho aqui, tá? Tá bom? Então, na verdade, ele até que é polido, mas ele é, como é que fala? Ele tem uma concavidade para focalizar de uma forma que cruza a luz aqui e fique difusa no líquido, como se fosse isso aqui. Tá bom, minha gente? É que esse sistema é único, cada um tem um. Esse aqui é o Optivision, tá? Que tem essa parte avermelhada, tudo branco, transparente, para que também a bolha fique avermelhada, quase inteira, tá vendo? As bordas, tudo, e pega essa cor também, é quase que isso aqui. O da BMI já não, é de você centralizar e deixar a baliza, essa linha, encostada praticamente na bolha. Não sei se dá para ver daí. Tá vendo? Deixa quase que encostada. Aqui eu não quero levantar, isso aqui pode dar um acidente. Ela fica aí, aqui não dá para sentar. Ela encosta praticamente, ó. Encosta na baliza, a bolha. Também é uma forma de você certificar que está no centro. E tem outra coisa, esse tipo de estrutura, é que não tem mais a foto aqui, desculpa. Esse tipo de estrutura, aqui dentro tem tipo de um monte de gavetinhas assim, aqui dentro aqui dentro, desculpa, estava fora. Aqui dentro tem um monte de gavetinhas aqui assim, de canaletas, que é para isso aqui também não distorcer com queda, com torção, não deformar, beleza, minha gente? Então é isso, eu não tinha falado desse sistema. E outra coisa que eu quero dizer é que esse tipo de nível aqui, chamado torpedo, né, ele não precisa, esse aqui é de alta precisão, serve para ambas as coisas. Mas se você for medir um quadro no nível e tal, você pode usar um que não tenha tanta precisão, não precisa, porque, né? Agora, se você for fazer a medição de um edifício, você precisa ter precisão, por quê? Não porque você vai medir uma coisa extensa, é porque você vai medir o quê quando você vai de um andar para outro? Você não vai medir o chão, se está plano, você vai medir o quê? A coluna para ver se ela está no plumo. Então, quando você chegar no 10º andar, você tem que pôr esse aqui para medir o plumo e tem que estar igual que está no primeiro, senão o prédio cai. Se a janela estiver torta, desmelada, não cai o prédio, mas se o pilar estiver fora de plumo, cai. Então, esses níveis servem também para verificação de precisão, tá? Você vai no prédio, usa isso aqui, usa aqui, perfeito, tá bom? Mas, no geral, o nível pequeno é para ver o quadro, tá meio torto, põe lá, beleza. Cortina, põe lá, beleza. Mesa de bilhar, beleza. Tá bom, minha gente? Então, vou tentar desligar isso aqui, eu nunca consigo fazer isso aqui direito, mas... Então, por hoje é só. Obrigado.